Retomando a nossa conversa, num discurso nesta terça-feira, o presidente Lula declarou que a relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária. Vamos então falar com a Luciana Verdolim. E isso é um recado diante dos últimos movimentos dos Estados Unidos de protecionismo, né, Luciana Verdolim? Ao passo em que o presidente da República fala sobre ampliar o multilateralismo. Conta pra gente, bem-vinda. É isso mesmo, Cine. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente faz questão de ressaltar que, apesar da distância que separa o Brasil da China, os dois países nunca estiveram tão próximos e estão trabalhando em harmonia. Os chineses, segundo Lula, estão inclusive muito interessados em investir na infraestrutura brasileira, o que vai significar na prática desenvolvimento. Com relação à nova política tarifária dos Estados Unidos, Lula fez questão de ressaltar que guerras comerciais não ajudam ninguém na avaliação dele. Elas elevam preços, deprimem economias e corroem a renda dos mais vulneráveis. Por isso, defendeu a necessidade de respeito às regras da Organização Mundial do Comércio e de se aproximar, para o Brasil vai ser uma grande oportunidade se aproximar mais de países como Rússia, China. A gente tem a declaração do presidente Lula. A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. A comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável que estabelecemos em novembro passado é uma alternativa às rivalidades ideológicas. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária. O presidente lembrou também da importância de se garantir a paz, a união entre os países e voltou a criticar os conflitos armados, seja da Rússia com a Ucrânia, seja na faixa de Gaza. E fez questão de ressaltar que é preciso fortalecer a ONU, a Organização das Nações Unidas, que só aí vai ser possível chegar a um acordo com os demais países do mundo. Teve também uma reunião da CELAC com a China, a comunidade dos países aqui da América do Sul e caribenhos, e o presidente Lula lembrou que isso também é uma oportunidade de crescimento, porque se tiver alguém com dificuldade na região, a região como um todo não se desenvolve. A gente também tem a declaração de Lula. Ou nós nos juntamos entre nós e procuramos parceiros que queiram junto conosco construir um mundo compartilhado, ou a América Latina tende a continuar sendo uma região que representa a pobreza no mundo de hoje. É importante que a gente compreenda, não depende de ninguém, não depende do presidente Xi Jinping, não presidente dos Estados Unidos, não depende da União Europeia, depende pura e simplesmente se a gente quer ser grande ou a gente quer continuar pequeno. A China é o segundo maior parceiro comercial da CELAC como um todo. Segundo o presidente brasileiro, é preciso aproveitar esse bom momento de relacionamento. Muito obrigado, Luciana Verdolim, pelas informações. Gustavo Segré, eu te pergunto, a relação com a China nunca foi tão importante? Eu não sei, depende do ponto de vista com que a gente olha a notícia. Do ponto de vista do resultado da balança comercial, parece importante, claro. Do ponto de vista de possíveis investimentos e reforços possíveis, porque até que o dinheiro não chega é uma teoria. Me parece também importante. Agora, é curioso como a relação internacional, o vínculo com o Brasil e China tem alguns critérios que, confesso, não consigo entender. Foi divulgado na China o filme Eu Estou Aqui, que fala sobre a crueldade das ditaduras. E foi apresentada num país que é uma ditadura. China é uma ditadura. A gente gosta ou não gosta, é uma ditadura. Eu não sei se na comitiva viajou a deputada Erika Hilton.
falando sobre a necessidade de diminuir a base do trabalho na jornada 4x3. A China tem 6x1 e cada um desses 6 são 12 horas de trabalho. Mas parece que ninguém no Brasil se preocupou por isso. Então, é uma questão que me parece bastante falsificada, né? Porque, por um lado, a gente defende, mas eu não vi nenhum pio de ninguém do Brasil reclamar sobre a jornada de 12 horas por 6 dias trabalhados na China, ou fazer uma menção de que também lá é uma ditadura, da mesma forma que a menção do filme Eu Ainda Estou Aqui. Você acha que haveria necessidade dessas menções, Piperno? Não. Veja, a China, ela também tem por princípio não se intrometer em questões de nações amigas. Estou falando nações amigas, eu não estou falando daqueles com quem a China eventualmente possa ter atritos. É uma forma clássica da diplomacia chinesa, inclusive, se comportar, né? A China, por exemplo, ela se relaciona aqui na América do Sul cada vez mais com todos os regimes. A China é parceira, por exemplo, da Venezuela, mas é parceira, por exemplo, cada vez maior do Paraguai, historicamente do Peru, aliás, fazendo enormes investimentos no Peru. Recentemente inaugurou o porto de Xangai. A China, inclusive, até recentemente, ela era também, digamos, parte quase que predominante lá no Canal do Panamá, até a intervenção do presidente Trump e tal. Isso mudou um pouco, mas enfim, a China, ela é muito agressiva do ponto de vista comercial. Na África nem se fala. Agora, a China, ela costuma não se intrometer no quintal do vizinho. É uma forma da China. A China sabe que, obviamente, ela é muito diferente das democracias ocidentais. Então, para que, né, ela vai querer colocar isso na balança também, né? Zé Maria Trindade, como é que você avalia? Olha, primeiro é dizer que essa foi uma visita importante do presidente Lula, a equipe de governo e o grupo de empresários. Foi uma comitiva muito grande. E foram antes um grupo, uns ministros e também pessoas ligadas ao empresariado brasileiro que fizeram essa preparação para chegar a esse ponto aí. Esse foi o último ato da China. E lembrando também que politicamente é muito importante que antes de chegar na China passou pela Rússia. E politicamente essas visitas, elas valem tanto quanto comerciais. Elas são muito mais políticas do que comerciais. Todos os discursos do presidente Lula nessa viagem, tanto da Rússia quanto a China, foi no sentido de união de um bloco que sugere, não diz claramente, né, antagônico ao nosso parceiro secular, que é os Estados Unidos. Eles são nossos parceiros há mais de 200 anos. Não sei precisar exatamente, mas eu sei que é mais de 200 anos. Então, assim, os primeiros a reconhecer a liberdade do Brasil, a independência do Brasil, enfim, não é bom. Eu gostaria até que houvesse um mensageiro do futuro para dizer: olha, a China vai dominar o mundo e essa parceria agora vai garantir ao Brasil uma primazia nas relações com o futuro grande poder do mundo, algo assim. Mas não vejo que isso aconteça tão rapidamente, se isso vai acontecer. É claro que os Estados Unidos estão de olho exatamente nessas relações e nessa defesa de uma união do Bloco Sul, do Cone Sul, do lado sul do globo terrestre, que é o que defendeu lá o presidente Lula. Então, é uma relação, eu diria, perigosa e que está ficando cada vez mais próxima. O Brasil reclamou da China de investimentos na África, na área do agronegócio, e poderia criar na África um grande concorrente para o Brasil. São temperaturas parecidas, solo também parecido, né? E usando a tecnologia que da Embrapa, nossas matrizes. Nós exportamos, por exemplo, matrizes vivas, gado vivo, isso ficou muito perigoso num determinado momento. Então, agora, recebendo investimentos diretos da China e esses acordos, pode ser que isso seja revertido, mas eu acho um discurso, eu diria, muito sensível pelo momento dessa disputa entre dois grandes, China e Estados Unidos.
Alangani, o presidente da República fala sobre a necessidade de crescimento do multilateralismo numa indireta, ou até mesmo direta, ao presidente americano Donald Trump, depois das decisões que ele fez, que são muito baseadas em protecionismo. Como é que você vê, então, o fato de ele colocar que essa união nunca foi tão necessária como é agora, a partir de um movimento que um outro grande parceiro econômico do Brasil, como deixou claro agora o Zé Maria Trindade, que são os Estados Unidos, tomam essa decisão? Olha só que interessante, Evandro. O próprio Estados Unidos reconhece a importância da China. Por que os Estados Unidos voltaram atrás em relação às tarifas? Eles voltaram para estaca zero, diga-se de passagem. Praticamente as mesmas tarifas que eram praticadas ali antes do Liberation Day. Os Estados Unidos colocava 25% contra a China, em média, agora 30%. E a China 10%. Praticamente a mesma coisa antes do Liberation Day. Ou seja, é porque o Trump fez tudo isso, toda essa reviravolta para as empresas migrarem para outros países, para ter perdas bilionárias no mercado de ações, para gerar incerteza nos Estados Unidos. A troco de quê que ele faz isso, Evandro? É um xadrez 5G ou é porque ele entendeu que a China é grande demais e traria prejuízos para o próprio Estados Unidos, né? Elevar as tarifas em 145%. Seria inviável. Então, o próprio Estados Unidos reconhece que a China é grande demais para você desprezar do ponto de vista comercial. E aí o presidente Lula faz uma leitura bastante pragmática nesse sentido de que a China é hoje a principal parceira comercial do Brasil, ainda não é a principal parceira em investimentos, ainda é os Estados Unidos, mas reforça que numa guerra tarifária todo mundo sai perdendo, o que é verdade. Se você tem uma guerra tarifária, a gente tem uma ideia falaciosa, Evandro, que se eu aplico tarifa contra o outro país, só eu saio ganhando e o outro país sai perdendo. Não, os dois saem perdendo e eu vou além. O país que aplicou a tarifa sai perdendo ainda mais. Sabe quem é que concordaria com esse discurso? Ronald Reagan. Sabe quem é que concordaria com esse discurso? Milton Friedman. Veja, eu não estou falando aqui de gente de esquerda, eu estou falando um dos ícones da direita norte-americana, considerado um grande estadista dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, falando a tarifa protecionista é um remédio que volta contra você. Você leva à decadência da sua indústria, você gera prejuízos nos consumidores. Aliás, Milton Friedman também dizia a mesma coisa. É um imposto que você coloca em cima dos consumidores. Você prejudica os consumidores. Então, nesse sentido, o presidente está absolutamente correto, né? De que a gente precisa caminhar para mais globalização. E não existe globalização asséptica, ou seja, assim, aquela globalização onde só eu saio ganhando. Não. A partir do momento que você entrou para o comércio internacional e abriu a sua economia, um sai ganhando e o outro sai perdendo. É natural. Você vai ter setores do seu país e empresários que não vão conseguir competir com empresários lá fora. Vai falir. Da mesma maneira que alguns setores aqui no Brasil vão ganhar de setores lá fora. E outra ideia falaciosa, desculpa me estender nesse comentário, mas é porque é importante. Outra ideia falaciosa. O setor externo representa muito pouco do PIB. A maior parte do PIB vem de consumo e investimento, que a gente está falando do setor interno da economia. Basicamente, 70% é consumo. Então, você pode, muitas vezes, ter um déficit em transações correntes, um déficit comercial, importar a máquina de outro país para desenvolver o seu mercado interno. Então, essa ideia, esse fetiche que tem, que só exportação que é o que importa, é uma ideia falaciosa do ponto de vista econômico. Desculpa, só uma coisa rápida. Assim, a gente também tem desenvolve às vezes uma outra ideia falaciosa, de que o Brasil só olha para a China, o Brasil só busca acordos com a China, vai se tornando dependente demais. Veja, o Brasil não está vetando a entrada de ninguém. Na semana passada, a gente mostrou aqui, por exemplo, o ministro Fernando Haddad participando de eventos lá nos Estados Unidos também para buscar investimentos. Tem uma delegação que está lá na Europa. Aliás, o ministro Silvio Costa viajou com o governador Tarcísio, passou por vários países para tentar captar recursos, atrair investimentos para obras de infraestrutura, como, por exemplo, o túnel Santos-Guarujá. O Brasil precisa de dinheiro para isso e está em busca de parceiros. Agora, se o yuan se interessa mais por esse pacote do que o dólar,
aí acho que a gente não tem lá muito a fazer, a não ser falar, venha, porque nós queremos dinheiro de fora. Né? Eu quero trazer outros temas agora e girar um pouco a nossa... O que foi, Segré? Eu queria comentar que quando a gente toma a informação do presidente Lula na China, dizendo que somos contra o protecionismo, eu recomendaria aos assessores do presidente Lula olhar os indicadores da Câmara de Comércio Internacional, CCI. O Brasil é muito mais protecionista que os Estados Unidos, segundo essa Câmara de Comércio Internacional. Não estou eu falando isso. Então, presidente Lula, tem que ler um pouco mais. Fala para os assessores passar informações, porque fica uma situação muito constrangedora falar que é contra o protecionismo quando, segundo indicadores internacionais, o Brasil é muito mais protecionista que os Estados Unidos.